Uma boa tarde para todos. Novamente estamos aqui na transmissão de mais um estudo, lembrando sempre a oportunidade de utilizarmos das redes sociais de uma forma mais interativa, se possível, colocando dúvidas a respeito dos temas que abordamos aqui. Nessa tarde nós estaremos em mais um capítulo do livro O Despertar do Espírito. O capítulo 6, Encontro com a Harmonia. E vamos aqui fazer a introdução, como de hábito, fazendo um comentário sobre um texto do Espírito Emmanuel. O escolhido para essa tarde é o comentário de Emmanuel, a passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. E no comentário que se encontra no livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, Comentário às Cartas de Paulo por Emmanuel, nós extraímos o seguinte: convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que ele vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Esse texto, nós vamos agora colocar alguns apontamentos para iniciarmos e fazermos uma ponte com o nosso tema do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Emmanuel aqui, como muitas vezes, usando no sentido imperativo, convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Emmanuel faz-nos conscientizar de que palavras que ele nos traz através da revelação espírita se dirigem para cada um de nós. E de que, a partir dessa conscientização, nós somos chamados a um propósito de realizar, de servir, de intermediar a realização de objetivos e metas trazidos pela espiritualidade benfeitora. Porque ele continua dizendo: vultosas, ricas, abundantes concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade. Como é isso? A razão para a qual Emmanuel faz essa colocação é de que nós trazemos no nosso fundo as sementes, o depósito de vultosas, de grandes potenciais de realização no trabalho do bem. Mas para que esse rico material seja colocado em ação, necessita da interesse. Porque no sentido de conhecer a vida e elevar-se. É claro que quando ele se refere no sentido de conhecer a vida, ele se refere a que é imprescindível entendermos e percebermos a vida no seu sentido mais abrangente, vida física, vida espiritual,
para que esse rico manancial que trazemos possa ser de fato utilizado de forma positiva e exitosa. Ele diz, concluindo essas observações, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Porque quando nós nos abrimos a esse conhecimento, somos estimulados ao que Joana de Ângeles denomina de deutropismo divino. Somos chamados a ascender, a crescer espiritualmente, a elevar-se, como diz Emmanuel. Então, com esses comentários, nós fazemos uma ponte para iniciar o nosso estudo de hoje, que terá a temática Encontro com a Harmonia, extraída do livro O Despertar do Espírito. Então vamos agora ao primeiro item para reflexão nossa, trazida por Joana de Ângeles. O livro Despertar do Espírito, esse que eu tenho aqui às mãos, que faz parte da série psicológica de Joana de Ângeles. Série essa que nós estamos estudando desde o ano de 2013. Estamos aí com mais de 7 anos no estudo sistemático de toda a série psicológica de Joana de Ângeles. Então ela inicia dizendo: para que exista uma alegria expressiva e saudável num comportamento psicológico maduro, torna-se essencial o autoencontro. Todas as conquistas do intelecto e mesmo do sentimento que se não integrem no cosmo do ser espiritual tornam-se adornos da personalidade. Vamos comentar e entender bem esse posicionamento que Joana aqui nos revela. Ela nos chama a atenção a possibilidade de vivenciarmos uma alegria expressiva e saudável num comportamento psicológico maduro. Ou seja, aquela alegria estabelecida na harmonia e no equilíbrio psicológico e emocional e que se traduza no nível de continuidade caracterizador desse comportamento saudável. E ela acrescenta: todas as conquistas do intelecto e mesmo do sentimento que não se integrem no cosmo do ser espiritual, como é isso? A questão aqui é bem sutil. É porque para que os valores temporais que a existência humana nos propicia, a reencarnação, não sirvam apenas de bengalas para sustentáculo do nosso ego ou do nosso personalismo, é necessário que antecipadamente tenhamos nos integrado no despertamento da nossa verdadeira natureza, a espiritual, que aqui ela coloca na expressão: integre no cosmo do ser espiritual. É preciso que, antes de nos enchermos de valores que irão camuflar o nosso ego, primeiramente coloquemos a atenção e o cuidado necessário aos valores de ordem espiritual, para que a partir daí, aquilo que nos venha do mundo material, do mundo imediatista, não se transforme em soberba, em vaidade humana, em desequilíbrio da personalidade. É a isso que ela se refere. Continuemos. Todo conflito
não superado, consciente e emocionalmente, ressurge com máscara diversa, aprisionada à mesma matriz psicológica. O inconsciente comanda o eu consciente, através de automatismos muito bem elaborados, durante todo o percurso socioantropológico. No estabelecimento desse clima de harmonia interna que estruture, a usufruirmos, alegria, bem-estar, equilíbrio emocional, antes de lograrmos alcançar isto, é necessário a superação de inúmeros conflitos que nós trazemos desta vida e de encarnações anteriores. E esses conflitos que Joana se refere ao dizer todo conflito não superado, consciente e emocionalmente, ressurge com máscara diversa, aprisionado à matriz psicológica. Na psicologia acadêmica e tradicional, temos um vasto manancial de traumas, de complexos de inferioridade, complexos de superioridade. E uma série de outras situações que a criatura humana vivencia, que estragam, que minam e deturpam suas possibilidades verdadeiras de felicidade. Ao darmos o passo de conhecer a doutrina espírita e percebermos que a realidade da vida não se limita a uma experiência física apenas, e termos percebido que no nosso íntimo jaz o espírito imortal, a individualidade que permanece depois da morte do corpo, abre o campo para o surgimento da psicologia espírita que Joana de Ângeles traz e que vai na raiz dos problemas, dos traumas, dos complexos, apresentando-nos a solução definitiva no despertamento do eu profundo, do self, do que nós chamamos e estudamos na semana passada como sendo o superconsciente, a nossa integração harmoniosa com os objetivos superiores da vida. Quando usufruímos isso que a doutrina espírita nos possibilita, nós conseguimos então superar essa máscara aprisionada à nossa matriz psicológica de muito sofrimento do passado. E fechando esse entendimento, ela nos diz: o inconsciente comanda o eu consciente, através de automatismos muito bem elaborados, durante todo o percurso socioantropológico. O percurso socioantropológico é uma forma elegante de ela se referir à reencarnação, aos valores que temos e automatismos ao longo de nossas experiências encarnatórias, e que são justamente eles o vasto material do nosso inconsciente. E esse vasto material, quando não é devidamente selecionado, direcionado, equilibrado, ele comanda o eu consciente. E faz com que, normalmente, a criatura humana deseje muito a felicidade, a alegria perene, mas quando menos pensa, entra por caminhos e atitudes geradoras de infelicidade e de dor. E de uma forma tão automatizada que, às vezes, quando ela pensa
já fez. E muitas vezes há apenas aberturas para arrependimento e repetição de erros futuros. É para, de uma vez por todas, deixarmos de ser vítimas de nós mesmos que há esses estudos psicológicos na doutrina espírita trazidos por Joana de Ângeles. Então, precisamos trabalhar a nossa espiritualidade para que o inconsciente nosso não esteja comandando nossas atitudes ou o nosso consciente atual, gerando felicidade, desequilíbrio e doenças. E é isso que nós vamos aprendendo a trabalhar de forma exitosa no estudo dessas obras, que estimulamos muito a leitura de todas elas, as obras da série psicológica. Continuemos. Os automatismos do inconsciente funcionam de tal forma que se faz necessário racionalizar os atos, a fim de adquirir consciência da própria realidade, em processo de pleno autodescobrimento. Vamos comentar isso aí. Então, são inúmeros os automatismos do inconsciente e que ocorrem de tal maneira que é necessário racionalizar os atos, refletir, averiguar, antes de nos tomarmos por atitudes precipitadas. Por isso ela continua dizendo assim, a fim de adquirir consciência da própria realidade, em processo de pleno autodescobrimento. Então, não é um trabalho fácil. Nós estamos sendo chamados, através do estudo dessas obras, à conquista mais difícil de todas, a conquista de nós mesmos. O domínio e o direcionamento do nosso pensamento por nós mesmos. Deixarmos de sermos vítimas de nós mesmos, de autossabotarmos, como infelizmente para a maioria das pessoas envolvidas no materialismo, isso ocorre frequentemente. Ainda voltando ao texto, ela diz, em processo de pleno autodescobrimento. Como é esse processo de pleno autodescobrimento? É a forma segundo a qual todos nós, na medida em que vamos evoluindo e vamos utilizando o livre-arbítrio de forma equilibrada com as leis divinas, invariavelmente nós somos chamados a trilhar esse processo, o processo do autodescobrimento. É preciso, de certa forma, já termos adquirido certo conhecimento sobre a realidade da imortalidade do espírito para nos adentrarmos em nós mesmos, sem subterfúgios, sem falsidade e sem desvio de intenção. Continuando. À medida que o ser se compenetra da realidade, que é como espírito imortal, mais fácil se lhe torna o crescimento intelecto-moral, graças ao qual processa as dificuldades e desafios, empreendendo a inabordável marcha da felicidade. Então, todo esse processo só se torna possível
à medida que nós nos compenetramos da realidade de sermos espíritos imortais. Porque a partir disso se torna fácil o crescimento intelecto moral, graças ao qual superamos as dificuldades e desafios, tendo por consequência a inabordável marcha da felicidade. O que nos chama aqui bem a atenção é de que, primeiramente, isso já é assinalado no Livro dos Espíritos, se dá a evolução intelectual, para depois se dar a evolução moral. E na medida em que nós ampliamos o nosso entendimento sobre os objetivos da vida, sobre as leis divinas, e isso vem da parte intelectiva, é que se estabelece o alicerce firme para as conquistas morais e espirituais que iremos trilhar. Continuando nesse esforço, desenvolve-se-lhe o sentimento de amor, que é tudo construído através da equilibrada conduta psicológica em relação a si mesmo, tanto quanto àqueles que participam do seu convívio. Entendamos aqui o sentimento de amor em termos autênticos, em termos incondicionais. O amor que vem da maturidade construída no ser espiritual que nós somos. Por isso, Joana coloca assim: nesse esforço, desenvolve-se-lhe o sentimento de amor. E aqui há uma incisiva muito importante que nós não podemos deixar de refletir. É de que as pessoas que estão envolvidas no materialismo, que ainda não despertaram para a realidade espiritual da vida, que vivem para o corpo e para as necessidades imediatas, elas de maneira nenhuma conseguem vivenciar esse amor altruísta, verdadeiro e profundo. Porque as suas atitudes, os seus hábitos, os seus condicionamentos estão todos pautados para o egocentrismo. Perceber e envolver-se nas atitudes de uma sociedade materialista, imediatista, consumista que nós vivemos, impedem, impossibilitam, de forma bem caracterizada, o verdadeiro amor. Aí nós iremos ver nesse mundo materialista muitas pessoas iludidas no amor posse, no amor ególatra, e numa variedade muito grande de descaracterização desse sentimento, ao mesmo tempo envolvendo outros e envolvendo a si mesmas. E depois tendo como consequência natural frustrações, desenganos. E o que é muito comum, confundir paixão com amor, interesses pessoais com amor, realizações sociais com amor. Mas adiante Joana diz, esse sentimento do amor, ele é todo construído, do amor espiritual verdadeiro. É todo construído através da equilibrada conduta psicológica. Primeiro, em relação a si mesmo. Nós só temos condições de dar amor aos outros
na qualidade e na extensão do amor que damos a nós mesmos. Se nós ainda estivermos nos desconhecendo como espíritos imortais, vivendo uma experiência no mundo de provas e expiações, cheio de tragédias, de pandemias, de vicissitudes variadas, aonde a presença mais comum é das frustrações e das dores. É lógico que a pessoa que tem essa percepção do mundo, ela não consegue amar a ela mesma em termos elevados. Porque essa proposta de, como Joana colocou, através da equilibrada conduta psicológica em relação a si mesmo, primeiramente, para que a gente viva bem conosco mesmos, nós temos que resolver as nossas tricas pessoais, nossos traumas e conflitos pessoais, que nos causam frustrações e problemas para as outras pessoas que convivem conosco. Para que, de fato, nós estejamos amando no nível cristão autêntico aos outros, é preciso que já tenhamos trilhado o caminho do autoconhecimento, do despertamento do eu profundo, da percepção da vida em termos imortais. A partir daí, nós não só estaremos estabelecendo as possibilidades ideais para vivermos bem conosco mesmos, para a partir daí viver bem com os outros. Que é o que ela diz, fechando esse comentário. Em relação a si mesmo, tanto quanto aqueles que participam do seu convívio. Então, para que a gente viva bem com a gente mesmo e com os outros, com a família, principalmente aqueles que estão aí nesse confinamento, entre aspas, pandemia. Se para alguns tem sido aproveitado de forma espiritualizante o Evangelho no lar, através de leituras sadias, de estarmos assistindo lives e programas que estão sendo aí transmitidos pela internet, pelo YouTube, excelentes seminários e palestras espíritas. Temos aí as palestras do Projeto Espiritizar, que sempre trazem um nível de aprofundamento grande nos livros espíritas que são abordados. Então, enquanto nós, despertos para o lado espiritual da vida, estamos procedendo assim, vocês não tenham dúvidas. Nos lares de muita gente tem havido excesso de brigas, de desequilíbrios, de conflitos e de intensidade de sofrimentos, sobretudo naquelas famílias onde a percepção da vida puramente pelo lado materialista, diante de uma situação constrangedora econômica que nós estamos vivendo agora, estouram os problemas familiares, infelizmente. Para que a gente aproveite, não só agora, nesse período que estamos mais em casa, mas em todas as situações do dia a dia, no trabalho, na vida social, na vida religiosa, para que a gente esteja interagindo bem com todas as pessoas, é preciso que, primeiramente, nós tenhamos feito o trabalho de autoencontro, de autodescobrimento conosco mesmos. E nisso, essa série psicológica de Joana de Ângeles oferece excelente material. Continuemos. Eu quero lembrar aqueles que nos acompanham, se tiverem alguma pergunta ou dúvida, coloquem aí no Face. Nós tentaremos responder durante o programa. Posteriormente, esse vídeo estará na nossa página no YouTube. Mas, ainda agora, durante essa live,
nós podemos responder. A observação dos pensamentos habituais que refletem as fixações do inconsciente, o bom direcionamento deles para mensagens de otimismo e de esperança, de edificação e de progresso, constituem o primeiro passo na experiência nova da evolução. Então, agora aqui nos são passadas diretrizes para irmos trabalhando conosco mesmo o estabelecimento dessa harmonia. Então, o primeiro passo, a observação dos pensamentos habituais, que refletem as fixações do inconsciente. E aqui é interessante fixarmos aqui um detalhe. Normalmente as pessoas que apenas veem a vida do ponto de vista materialista, elas acham que são o próprio corpo. E ao terem ideias ou pensamentos, elas não têm um nível de discernimento de perceber que os pensamentos não são exatamente elas mesmas. Muitas vezes, nós recebemos pensamentos de interações espirituais, de encarnados ou desencarnados. Recebemos também, às vezes, detonado ou eclodido de alguma situação atual que estamos vivenciando e que, quando menos pensamos, extrai lá do nosso inconsciente uma perspectiva que antes nós não tínhamos percebido ainda. E tudo isso é preciso, uma observação que Joana de Ângeles coloca, de nós podemos analisar como uma terceira pessoa. E no pensamento, se eu pensei isso é porque tem que ser isso, não. O pensamento precisa ser observado, analisado. Sobretudo, como Joana diz, quando refletem fixações do inconsciente. Eu nunca tinha pensado nisso, então agora reflita. Por que esse pensamento lhe chegou? De onde ele vem? Qual a natureza dele? Continuando, ela diz: o bom direcionamento desses pensamentos para mensagens de otimismo, de esperança, de edificação e de progresso constituem o primeiro passo na experiência nova da evolução. Então, se percebemos um pensamento que traduz o estabelecimento de um sentimento ou uma emoção negativa, redirecionarmos o conteúdo daquele pensamento, dando-lhe um conteúdo de otimismo e esperança, edificação e progresso. Isso pode e deve ser feito. Então, a gente, por exemplo, pode estar com um parente doente. E aí, quando olha, vem o pensamento de que será que ele está pior? Estou achando que ele piorou. Eis o momento de redirecionar o pensamento. Não só pelo conteúdo, como posteriormente com a atitude de telefonar ou de visitar a pessoa, a fim de, uma vez por todas, tirar o cabimento para expectativas ruins. Então, Joana diz, isso constitui o primeiro passo na experiência nova da evolução. Continuemos. Os conflitos, portanto, à medida que vão sendo detectados e vivenciados, racionalmente desaparecem. Porque as matrizes anteriores deixam de predominar no campo do inconsciente, que se renova diante das recentes diretrizes que direcionam ao arquivamento. Então, fazendo esse trabalho importante
de autoanálise dos pensamentos, os conflitos, à medida que vão sendo detectados, racionalmente desaparecem. Porque as matrizes anteriores deixam de predominar no campo do inconsciente. Então, à medida em que passamos a ser os conscientes responsáveis pelo que pensamos, isso vai ter como consequência, e aqui é dito, o desaparecimento dessas matrizes anteriores, que deixam de predominar no campo do inconsciente. E concluindo, Joana de Ângeli diz que se renova diante das recentes diretrizes que direcionam ao arquivamento. Porque essa observação ativa e intencional dos pensamentos e o seu redirecionamento facultam uma substituição natural desses arquivos que estão no inconsciente, sem sermos vítimas de uma falsa tentativa de camuflar os pensados sentidos. É isso aí que está sendo dito, Joana. Sem o egocentrismo perturbador, o indivíduo descobre quanto lhe é significativa a existência, investindo em cada momento e compensadora esforços de autossuperação que se transformam em fonte geradora de felicidade. O ponto mais importante que o nosso estudo vai se direcionando: a superação do egocentrismo perturbador. E, como consequência, o indivíduo descobre quanto lhe é significativa a existência. Quando nós vamos dando mais atenção à nossa verdadeira natureza, que é a espiritual, nós passamos a usufruir um nível de satisfação, de valorização da vida de forma ampla que antes nós não tínhamos. E a consequência disso, como Joana de Ângeli coloca, é investindo em cada momento de forma agradável e compensadora. Meus amigos e irmãos que nos acompanham aí pela internet, não há dúvida nenhuma que para qualquer criatura humana a carga mais difícil, mais pesada que nós temos nos relacionamentos humanos, que é no trabalho, na vida social, na vida religiosa, na vida familiar, em qualquer área, a grande carga de peso, de dificuldade maior, ela é proveniente da ausência de perspectiva mais atuante da espiritualidade em nossa vida. Quando eu digo aqui da espiritualidade, eu me refiro à consciência de mortalidade, que a doutrina espírita reiteradas vezes nos convida a ter e a usufruir. Quando nós estamos bem lembrados e despertos nessa consciência, problemas e dificuldades em qualquer área em que nós estivermos tornam-se problemas de só menos importância. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma figura de imagem muito facilitadora em relação a isso. Para as pessoas que têm apenas a perspectiva material,
quando elas perdem alguma coisa de relativo valor, elas se atormentam, sofrem muito. Mas quando alguém que trabalhou suficientemente a sua percepção espiritual da vida, aquela mesma perda tem um significado muito diminuto. E o Evangelho completa dizendo assim: é como alguém que subindo ao monte bem alto, vê a cidade, os carros, as pessoas, pequenininhos, no seu justo lugar. E nessa perspectiva, mantém um clima de alegria, de bem-estar, de euforia íntima, em qualquer lugar, em qualquer situação. Por isso, fechando aqui esse comentário, Joana diz que se transformam em fonte geradora de felicidade. Se transformam em fonte geradora de felicidade. Esse trabalho que nós somos convidados a fazer no estudo dessas obras de Joana de Ângeles, tem como prêmio maior usufruirmos dessa felicidade autêntica e duradoura. Continuemos. Somente pelo despertar do si, através da ruptura da névoa da ignorância e dos conflitos, que constituem bengala psicológica para continuar em sofrimento, é que o ser humano se redescobre, desenhando novos mapas de comportamento e emergindo. Que maravilha, né? Vamos comentar isso aqui. Estamos chegando aí nos últimos slides, ainda temos alguns, mas se fechando. Então existe uma névoa de ignorância, de conflitos, que constituem a bengala psicológica para continuar em sofrimento. Então, enquanto essa névoa da ignorância, que é profundamente estabelecida no mundo materialista em que nós nos encontramos, nela, a grande maioria da humanidade é vítima de si mesma. A expressão usada aqui é bengala psicológica. Bengala aqui no simbolismo bem aplicado de precisarmos, para nos manter em pé, de uma sustentação que seria muito bom que não precisássemos. E é exatamente isso, nós não precisamos. Não precisamos porque agora estamos acordando para a realidade da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Continuando, Joana diz, é que o ser humano se redescobre, desenhando novos mapas de comportamento e emergindo da sombra. Esse emergindo da sombra é muito significativo porque faz-nos menção à sombra estabelecida no íntimo de cada um de nós, que ainda não trabalhou necessariamente o despertamento do si profundo, ou do eu superior, do self. Enquanto não fazemos ou não temos feito esse despertamento, nós vivemos sob a sombra do nosso passado psicológico e espiritual. Mestre em criar situações de sofrimento e de perturbações. Então, para emergirmos, para
sairmos dessa sombra, o trabalho do despertamento do eu espiritual, do eu profundo, é insubstituível. Continuemos. É um esforço hercúleo que se faz compensado pela sensação de liberdade real, de crescimento interno, de visão correta dos fenômenos da existência, alcançando-se sem temor a outros empreendimentos que antes lhe constituíam muito material aqui para analisarmos nesse texto. O primeiro deles é quando começa deixando bem claro para qualquer um de nós. É um esforço hercúleo, grande, intenso, que se faz compensado pela sensação de liberdade real, de crescimento interno, de visão correta dos fenômenos da existência. Essa é a grande bênção propiciada a todos nós pela doutrina espírita, que é entender e perceber a vida pelos reais valores permanentes e imortais, os valores da espiritualidade. Mas para que isso aconteça, é surpreendente quando Joana de Ângelo diz assim: é necessário um esforço hercúleo. Mas por que é necessário esse esforço? Esse esforço é necessário porque dentro de nós, milênios de materialismo, despertamento da nossa consciência. Nós somos levados com muita frequência por condicionamentos, atitudes, vícios e hábitos absurdos do nosso passado encarnatório. E na superação disso é necessário realmente um esforço hercúleo. É preciso que a gente tenha vontade. É preciso que a gente se envolva. E o Espiritismo nos dá muito material para esse envolvimento. Habitualmente eu sempre sugiro uma leitura, um envolvimento com aqueles romances de Emmanuel do cristianismo primitivo, para ajudar a despertar-nos sentimentos e emoções mais elevadas, com os reais valores da vida, que ali são bem tratados. Mas voltando aqui, o texto diz assim: que se faz compensado pela sensação de liberdade real, de crescimento interno, de visão correta dos fenômenos da existência. É uma beleza tudo isso. E isso é propiciado em abundância para qualquer um de nós pela revelação espírita. A consequência maior é o final desse texto que estamos analisando agora, quando diz assim: alcançando-se sem temor a outros empreendimentos, que antes lhe constituíam grande temeridade. Como é isso? Quantas vezes traumas e complexos estabelecidos em nós, ou pela infância difícil que podemos ter tido, ou pelo passado encarnatório, aonde a fraqueza de caráter, de conduta, estabeleceu condicionamentos complexos e traumas que passam de uma vida para outra. Não impossibilitam a muita gente
tornar-se um empreendedor, um líder, alguém que realize objetivos elevados na sua vida, quantas pessoas não há que dizem a si mesmas que gostariam muito de ser alguém que tivesse tal iniciativa, que realizasse tal projeto, mas não encontra em si perspectivas que lhe dê sustentação. E muitas vezes esse impedimento ou esses impedimentos são resolvidos quando a pessoa, de fato, faz esse trabalho de autoencontro, de despertamento do espírito imortal que ela é. Pessoas que, por exemplo, têm muito medo de falar em público, e quando se abrem a uma transformação profunda da doutrina espírita e tornam excelentes oradores, não ocorre isso. Então, fechando esse comentário, quando Joana diz, alcançando-se sem temor a outros empreendimentos, que antes lhe constituíam grande temeridade, mas que agora, diante desse trabalho de autodescobrimento, são superados. O crescimento interior é definitivamente a grande meta a que devem aspirar todos os seres humanos. Bem forte esse curto parágrafo que colocamos aqui para analisar, né? O crescimento interior é definitivamente a grande meta a que devem aspirar todos os seres humanos. Então, esse crescimento interior, que é proveniente do despertamento do nosso eu profundo, é para ser a grande meta, o grande objetivo da nossa encarnação. Porque a partir dele, nós conseguiremos resolver muitas situações e questões que de outro modo não conseguiríamos. Joana coloca as heranças negativas que o agrilhoam aos transtornos psicológicos e sentimentos perturbadores fazem parte do seu processo evolutivo, mas não devem permanecer enquanto se realiza lutando pela emancipação. Voltando aqui ao texto. As heranças negativas que o agrilhoam, que o prendem aos transtornos psicológicos e sentimentos perturbadores, fazem parte do seu processo evolutivo. Claro, todos nós trazemos uma grande bagaceira do passado que está no nosso inconsciente. E aí Joana continua dizendo, mas não devem permanecer enquanto se realiza lutando pela emancipação emocional e espiritual. Essa luta por essa emancipação que todos nós somos chamados a realizar, a estar atuantes. Vamos agora para o penúltimo slide do nosso estudo dessa tarde. O ser humano está fadado às estrelas, auto-iluminando-se com o esplendor da sabedoria, amor e conhecimento, de forma a atingir a meta para a qual foi criado, a perfeição. Então,
analisando aqui esse penúltimo tópico, que é bem, eu não vou dizer otimista, é bem verdadeiro. O ser humano está fadado às estrelas. Está condenado, está direcionado, está determinado. Auto-iluminando-se com o esplendor da sabedoria. Então, o processo de autoiluminação, que é um processo de autoconhecimento, de autoamor, de autoestima, com o esplendor da sabedoria, amor e conhecimento, Joana coloca bem isso, de forma a atingir a meta para a qual foi criado. Então, no estabelecimento desse caminho renovador e tão positivo, a presença do amor, do conhecimento, da sabedoria, dando-se as mãos para que nós definitivamente auto-iluminemos-nos. E concluindo, o desenvolvimento da cultura tem por meta libertar o ser humano de todo o primarismo que lhe permanece infelicitador. Suas realizações externas impulsionam-no para as conquistas internas. Mundo soberano, no qual se encontram em abundância os preciosos significados da evolução. Vamos analisar agora. Lembrando a todos que andaram nos acompanhando, é possível deixar perguntas. Posteriormente teremos a oportunidade de responder. Esse vídeo também estará na nossa página no YouTube e nosso canal. Você também pode depois acompanhar lá. Voltando ao texto, o desenvolvimento da cultura tem por meta libertar o ser humano de todo o primarismo que lhe permanece infelicitador. E agora vem a parte mais importante de aprofundarmos. Suas realizações externas impulsionam-no para as conquistas internas. Mundo soberano, que está acima de todos, o mundo interno, no qual se encontra em abundância os preciosos significados da evolução. Então, devido a um determinismo divino, todos fomos criados para a felicidade e para a perfeição. Mesmo que usando mal o livre-arbítrio, atrasemos, desviemos e compliquemos essa caminhada, todos somos fadados à perfeição e à felicidade suprema. A questão toda é a demora maior ou menor que cabe a cada um de nós, face às suas escolhas e opções, em trilhar esse caminho. Mas, como o texto aqui bem diz, as próprias conquistas de ordem material, depois de algum tempo, impulsionam o homem a buscar suas conquistas internas. Agora em que nós fazemos um rápido comentário a esse período de pandemia em que nós nos encontramos, chega o ponto em que o desenvolvimento material, tecnológico, científico, por estar afastado das leis do amor, do despertamento espiritual, inflamam-se tanto, incham tanto, que acabam gerando fatores criadores de atritos e de problemas para o homem, como é esse em que nós estamos agora, para, de alguma forma, acordá-lo espiritualmente. Eu me lembro daquela frase, nos anos 80, do livro de Friedrich Capra, O Tal da Física, onde ele tem uma frase na introdução do livro que é bem impactante, onde ele já dizia assim: a humanidade caminha por duas vias. Ou para Buda ou para bomba.
Buda é para o processo de espiritualização, que é o que esperamos, de fato, ser estabelecido a partir desse grande sofrimento dessa pandemia. E evitarmos, de uma vez por todas, a autodestruição da humanidade, que seria através de uma bomba. Nós sabemos que haviam muitas arestas, muitos campos minados para o surgimento de uma terceira guerra mundial, que possivelmente acabaria com 2/3 da humanidade. Estamos tendo agora esse período de reclusão para, entre outros aspectos, trabalhar nossa espiritualização e reencaminharmos-nos num clima de harmonia com as leis divinas para Buda, ou para a autoiluminação, para a espiritualização, que é esse o sentido. Nós concluímos aqui essa live e aqueles que nos acompanham podem deixar perguntas ou dúvidas ou depois na nossa página no YouTube. Muita paz, até o próximo evento.